Enquanto você está assistindo isso, tem uma investigação aberta no Brasil sobre o que aconteceu naquele palco em São Paulo. Tem outra investigação aberta na Argentina contra o próprio presidente do país vizinho. O embaixador brasileiro em Buenos Aires está em Brasília por tempo indeterminado. E ninguém sabe quando ou se ele vai voltar. E no meio de tudo isso, tem um candidato à presidência do Brasil que acordou na segunda-feira com o nome colado em um escândalo diplomático que ele mesmo ajudou a criar. Isso não é ruído político. Isso é uma bomba que está explodindo em câmera lenta. E os estilhaços estão chegando em lugares que muita gente ainda não percebeu. E, sinceramente, o tamanho do estrago que está chegando para Flávio Bolsonaro ainda não apareceu inteiro nas manchetes. No último sábado, na Arena Pacaembu, em São Paulo, o PL realizou uma convenção para oficializar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. A grande atração internacional da noite era Javier Milei, presidente da Argentina. E antes mesmo do evento começar, o governador Tarcísio de Freitas já tinha dado o tom da noite. Homenageou Milei com a mais alta honraria do estado de São Paulo. Não foi só Flávio que estendeu o tapete vermelho para o argentino. Foi o governo do estado inteiro. Até aí, nada fora do ordinário. Presidentes participam de eventos políticos em outros países. Demonstrações de apoio entre líderes de campos ideológicos semelhantes existem há décadas na política internacional. Isso acontece. O problema foi o que Milei escolheu fazer quando pegou o microfone. Ele chamou Lula de presidiário, chamou de ladrão, chamou de lixo socialista. Depois mirou no ministro Alexandre de Moraes e soltou uma frase que ninguém esperava. Chamou ele de lixo careca. Tudo isso ao vivo, transmitido para milhares de pessoas, dentro do território brasileiro, como convidado de um evento político que nem era dele. Não parou por aí. Milei reclamou que foi impedido de visitar Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e comparou a situação com a visita que Lula fez a Cristina Kirchner, na Argentina. Só que existe um detalhe que ele convenientemente deixou de lado. Lula visitou Cristina como cidadão comum, sem cargo, sem ofender nenhuma autoridade argentina. Milei fez o oposto. Veio como presidente em exercício e transformou o palanque num ringue de insultos contra o país que o estava recebendo. Nenhum analista, nenhum diplomata, nenhum ex-presidente argentino lembrava de algo parecido entre os dois países. Isso não foi uma divergência política, foi uma afronta diplomática que cruzou todas as linhas, e a resposta do Brasil não demorou. O Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, de volta a Brasília para consultas. Na linguagem da diplomacia, isso é o equivalente a um tapa na mesa. É a forma mais dura que um país tem de dizer que não aceita aquilo, sem romper relações de vez. Ao mesmo tempo, o embaixador argentino em Brasília foi chamado para prestar esclarecimentos. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, foi direto. Chamou Milei de palhaço, sem rodeios, sem linguagem diplomática. O chanceler Mauro Vieira fez críticas formais e contundentes. E, num movimento que surpreendeu muita gente, o próprio presidente do Supremo, ministro Fachin, emitiu nota oficial dizendo que as palavras de Milei eram incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre estados. Quando até o judiciário sai do silêncio para responder um presidente estrangeiro, é porque a linha foi cruzada de verdade. Muita gente esperava que Lula respondesse com fúria, que partisse para o confronto direto, que anunciasse sanções, que escalasse o tom. Não foi isso que aconteceu. A estratégia do Planalto foi outra, e os diplomatas experientes já têm um nome para ela nos bastidores: humilhação por desdém absoluto. Ao soltar o famoso "Quem é esse cara?", Lula não tratou Milei como adversário. Tratou como irrelevante. E essa escolha foi cirúrgica. Pensa bem no que isso significa. Se Lula tivesse respondido com fúria, a narrativa da oposição seria imediata. O PT é autoritário,
persegue quem discorda, não tolera crítica. Ao escolher o deboche, Lula esvaziou essa narrativa antes que ela pudesse se formar. Deixou Milei falando sozinho no canto, parecendo uma criança que faz pirraça no palanque enquanto os adultos cuidam dos negócios reais. E o resultado foi visível. Milei voltou para Buenos Aires e encontrou um cenário que ele provavelmente não esperava. O próprio campo que deveria apoiá-lo se afastando. O ex-presidente Maurício Macri, o mesmo que ajudou a colocar Milei no poder, que emprestou estrutura e credibilidade para a candidatura, fez chegar aos jornais argentinos que a situação era resultado direto da falta de habilidade diplomática do governo Milei. Em outras palavras, lavou as mãos. O ex-presidente Alberto Fernandes foi mais duro. Disse que Milei foi ao Brasil gritar como um energúmeno, exigindo visitar um golpista preso, e que insultar o presidente de um país irmão e principal sócio comercial é algo imperdoável. O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, foi às redes e disse que sentiu vergonha alheia. A imprensa argentina, o Clarín e o La Nación, os dois maiores jornais do país, repercutiram o episódio como uma das piores crises diplomáticas em anos. E o detalhe mais revelador: nenhum grande veículo argentino deu razão a Milei. Nenhum. Quem saiu fortalecido foi Lula. Quem saiu isolado foi Milei. E quem ficou preso no meio do estrago foi Flávio Bolsonaro. Aqui é onde a história começa a ficar mais pesada e mais próxima do que vai acontecer nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro trouxe Milei para o evento do PL. Foi a grande aposta da noite: mostrar que a candidatura dele tinha respaldo internacional, que havia uma onda global da direita jogando a favor. O plano era colar a imagem de Flávio a figuras como Milei e Netanyahu, atrair o eleitorado mais radical e inflamar a base. O plano não só falhou, ele criou um problema jurídico real. O PT e partidos aliados protocolaram representação na Procuradoria-Geral da República pedindo investigação sobre o evento. A questão central: houve financiamento ilegal de campanha? Houve uso de estruturas corporativas proibidas pela legislação eleitoral brasileira? A PGR não engavetou o pedido. Fontes ligadas ao judiciário confirmaram que investigadores já começaram a analisar os pedidos para quebrar o sigilo dos organizadores do evento. O que era para ser uma festa da oposição virou um problema jurídico com risco real de multas pesadas e, dependendo do que as investigações encontrarem, inelegibilidade. E não é só aqui. Na Argentina, a oposição peronista abriu processo no Congresso, exigindo auditoria detalhada para saber quanto dinheiro público argentino foi usado para bancar a viagem de Milei ao Brasil: o avião presidencial, a comitiva oficial, os assessores. A tese é que Milei usou recursos do Estado argentino para fazer campanha partidária para a família Bolsonaro em outro país. O processo foi distribuído para um juiz federal em Comodoro Pi. Isso não é especulação. É processo real, com advogados reais, com distribuição judicial confirmada. Do ponto de vista eleitoral, o dano também é concreto. A estratégia de Flávio de se associar a figuras internacionais da extrema-direita como forma de atrair o eleitorado evangélico e conservador não ganhou a atração esperada nas redes. Pelo contrário, o debate público foi tomado pela ilegalidade da interferência externa, fazendo com que até setores moderados da direita brasileira corressem de perto do barulho. E tem um dado que Milei claramente ignorou antes de subir naquele palco, e que o público brasileiro conhece bem. O Brasil compra quase 1/5 de tudo que a Argentina exporta para o mundo. 23% do que a Argentina importa vem daqui. Esse comércio bilateral movimenta bilhões todos os anos. Envolve o setor industrial dos dois países, cadeias de fornecimento integradas, acordos de investimento e contratos de energia que mantêm fábricas funcionando do outro lado da fronteira. Quando a crise econômica bateu na Argentina não faz muito tempo, foi o Brasil que mandou o navio com gás. Sem alarde, sem cobrar favor político. É essa relação que Milei colocou em risco
com um discurso de 15 minutos. E se o Brasil decidir revisar qualquer facilitação nesse comércio bilateral, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que parcial, o impacto econômico direto no setor industrial argentino seria imediato. Quem paga a conta não é o presidente, é o trabalhador, a indústria, o exportador do outro lado da fronteira. Se essa análise está te ajudando a entender o que está em jogo, deixa o like e se inscreve. Agora presta atenção nisso, porque aqui a história muda de nível. Tem um detalhe que quase ninguém está comentando, e ele muda completamente a forma de ler o que aconteceu no Pacaembu. A vinda de Milei ao Brasil não foi um gesto espontâneo de amizade política. Analistas dos dois lados da fronteira apontam que havia um cálculo claro por trás. E esse cálculo, segundo as leituras que circulam nos bastidores políticos, envolve 3 nomes, não 2. Trump, Milei, Flávio. A leitura que analistas e fontes políticas estão fazendo é a seguinte: a estratégia da direita global nos últimos anos tem seguido um padrão reconhecível. Uma liderança central que sinaliza o campo, figuras regionais que executam o papel de agitadores e candidatos locais que absorvem o capital simbólico dessa onda. Trump ocupa o centro. Milei seria o agitador regional, o cara que peita Lula, que desafia o establishment latino-americano, que fala o que pensa sem medir consequências. E Flávio era para ser a peça local dessa engrenagem no Brasil. O herdeiro político que se legitimaria colando a imagem a esse projeto maior. Milei já está de olho na reeleição argentina em 2027. Vir ao Brasil, subir no palanque de Flávio e atacar Lula e Moraes não teria sido espontâneo. Teria sido a execução de um papel dentro dessa estratégia. Ele queria sair daqui como o grande líder anti-esquerda da América Latina. O Trump do Sul e Flávio queria usar esse capital simbólico para dar tração a uma candidatura que, até aquele sábado, ainda não tinha conseguido emplacar uma narrativa forte. O problema é que esse cálculo pressupunha que Milei funcionaria como um catalisador eleitoral positivo. O que aconteceu foi o oposto. Ao invés de um aliado que fortalece, Milei entregou para Flávio um escândalo com 3 camadas simultâneas: a crise diplomática, as investigações jurídicas e o desgaste de imagem junto ao eleitorado moderado que Flávio precisaria conquistar para ter alguma chance real em outubro de 2026. E é isso que muda completamente o rumo dessa história. Porque Milei pode voltar para Buenos Aires e tocar a vida. Ele está em outro país, com outro eleitorado, com outra agenda. Trump está em Washington, blindado pela maior economia do planeta. O problema que ficou aqui é de Flávio. E Flávio não tem como se desvencilhar facilmente dele. Foi o evento do PL. Foi a convenção de Flávio. Foi Flávio quem trouxe Milei como atração principal. A conta não vai para o convidado. Vai para quem assinou o convite. Mas qual é o tamanho real dessa conta? E o que ela pode custar antes mesmo de outubro chegar? A partir daqui, a história pode seguir por 2 caminhos. E em nenhum dos 2, Flávio sai ileso. Primeiro cenário: as investigações avançam. A PGR encontra irregularidades no financiamento do evento. O TSE aplica multas pesadas. E dependendo da gravidade do que for encontrado, surge o risco de inelegibilidade. Se isso acontecer, Flávio chega às eleições de 2026 com a manchete "Candidato investigado por interferência estrangeira e financiamento ilegal de campanha", colada no nome, antes mesmo da campanha oficial começar. Nas pesquisas, já aparece atrás de Lula por margens expressivas. Um processo judicial ativo seria mais um peso numa candidatura que já parte em desvantagem. Segundo cenário: o episódio esfria sem punição formal. As investigações não chegam a uma conclusão antes das eleições, as multas ficam em valores administráveis e o caso some das manchetes. Mesmo assim, Lula sai como o estadista que respondeu com firmeza e elegância a uma provocação internacional. E o episódio vira munição eleitoral durante toda a campanha.
sem precisar de nenhum processo. Basta lembrar, foi Flávio quem trouxe um presidente estrangeiro para xingar o Brasil dentro do Brasil. Em ambos os cenários, a equação é a mesma. Milei volta para Buenos Aires. Lula segue governando. E Flávio fica com a conta. Vale dizer, e isso importa, que o povo argentino não escolheu essa briga. Os argentinos comuns que dependem do comércio com o Brasil para manter empregos e indústrias funcionando não subiram naquele palco. Não xingaram ninguém. São eles que vão sentir no bolso as consequências de uma relação bilateral estremecida por um discurso de 15 minutos. Assim como aconteceu aqui com Bolsonaro, o presidente passa e quem paga a fatura é o povo. Não é a conta de um erro de comunicação. É a conta de uma aposta estratégica que saiu completamente pela culatra e que vai acompanhar a candidatura dele por muito tempo. O embaixador brasileiro Júlio Bitelli está em Brasília. Fontes dentro do Planalto indicam que ele pode não retornar a Buenos Aires tão cedo. A ideia que circula nos bastidores é mantê-lo no Brasil até depois das eleições brasileiras. Se isso se confirmar, estaremos falando de meses sem representação diplomática plena entre as duas maiores economias da América do Sul. Algo sem precedentes na história recente entre os dois países. E enquanto isso, as engrenagens judiciais dos dois lados da fronteira já estão em movimento. A questão que fica é simples, e ela vai responder muita coisa sobre 2026. Até onde as investigações vão chegar antes de outubro? E o que Flávio vai fazer quando a campanha começar de verdade com esse histórico nas costas? Governos passam. Milei vai passar. Lula vai passar. Mas essa crise diplomática, esse processo judicial, esse erro estratégico, esses vão ficar registrados. E em política, registro vira argumento na hora certa. A bomba explodiu. Os estilhaços ainda estão voando. E a próxima peça desse tabuleiro já está se movendo. Só que poucos perceberam ainda onde ela vai cair. Esse tipo de análise dá trabalho. Não tem partido financiando, não tem grande corporação por trás. O que mantém esse canal de pé é você, que assiste, que compartilha, que comenta. Então, se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que está em jogo aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As próximas análises vão continuar acompanhando cada desdobramento dessa crise. E você não vai querer perder nenhuma peça desse jogo. Me fala nos comentários. Na sua opinião, as investigações vão ter força suficiente para impactar de verdade a candidatura de Flávio? Ou isso vai esfriar antes de chegar em algum lugar? Aqui no Brasil, o debate político está fervilhando de norte a sul. E os comentários de vocês mostram que a análise está chegando forte em todas as regiões. Valeu por estar aqui. Tem um vídeo aqui no canal que explica em detalhes como a relação comercial entre Brasil e Argentina funciona na prática e por que qualquer ruptura mais séria pode custar muito caro para os dois lados. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena assistir para entender a dimensão real do que está em jogo.